Nas Paralimpíadas de Paris em 2024, a delegação brasileira bateu um recorde de medalhas. Nossos atletas conquistaram 89 pódios, sendo 25 medalhas de ouro, e finalizaram os Jogos Paralímpicos na 5ª colocação no quadro geral de medalhas. O Brasil é uma potência paralímpica e em Paris contou com cerca de 280 atletas. E com tantas conquistas assim, por que os holofotes não estão focados nas competições paralímpicas? De que forma a cobertura jornalística nas Paralimpíadas impactam a divulgação do evento? Para discutir esse assunto, convidamos a pesquisadora Isabela da Mata, mestranda do Programa de Pós-Graduação de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Neste episódio, vamos conversar sobre a relação da mídia com as Paralimpíadas, bem como sobre o histórico das coberturas paralímpicas no passar das edições dos Jogos. Seja bem-vinda, Isabela. Para nós é um prazer poder estar aqui conversando com você e podemos compartilhar um pouco mais sobre as Paralimpíadas. Além do grande evento esportivo, um grande evento para acessibilidade e inclusão de uma forma geral. Para iniciar nosso papel, você poderia começar se auto-descrevendo de forma breve para o público que está nos ouvindo? Oi, gente. É um prazer participar desse projeto com vocês. Fiquei muito feliz pelo convite. Eu sou uma mulher branca, de mais ou menos 1,55 m de altura. Tenho cabelos castanhos, mais ou menos na altura do ombro. Meus olhos também são castanhos. Hoje eu tô usando um óculos de grau de armação preta, com lentes redondas, e eu tô vestindo uma blusa azul e um short jeans. Perfeito, Isabela. Isabela, você tem em seu currículo pesquisa sobre mediatização e está desenvolvendo agora no seu mestrado uma grande pesquisa na área de acessibilidade e inclusão. Por favor, poderia compartilhar com a gente um pouco mais sobre a sua pesquisa e como elas englobam as Paralimpíadas? A minha ideia inicial desse projeto era avaliar como tinham sido as transmissões das Paralimpíadas de 2016 e fazer uma comparação com 2021, que até então tinha sido a última edição das Paralimpíadas. Mas conversando com a minha orientadora, a gente já decidiu que a gente vai ter uma nova visão sobre as Paralimpíadas desse ano, então a gente vai focar mais no que a gente viu até agora. Essa edição ela foi marcante para o Brasil, para as pessoas que estavam participando e para as pessoas que estavam assistindo. A gente bateu o nosso recorde de medalhas paralímpicas, né? A gente conseguiu 89 medalhas. Dessas 89, 25 são de ouro, então a gente tem um quadro de medalhas bastante representativo. E essas Paralimpíadas de 2024, elas já trazem algumas questões que a gente pode explorar bastante. Então a ideia é que a gente trate exclusivamente das Paralimpíadas desse ano. Entendi, muito legal esse projeto seu, viu, Isabela? Mas a cobertura midiática das Paralimpíadas não teve tantos holofotes quando se comparado com as Olimpíadas. E é notável que os Jogos Paralímpicos não tiveram o mesmo alcance em termos midiáticos. Você consegue falar para a gente sobre algum desses desafios enfrentados pelos atletas paralímpicos em termos de visibilidade na mídia? É isso mesmo, João, você tem razão. A gente teve uma transmissão bem diferente. Esse ano a gente conseguiu acompanhar por canais no YouTube, pelo Instagram, várias coisas sobre as Olimpíadas. Então, quando chegou a hora de acompanhar as Paralimpíadas, eu acho que a gente levou aquele choque e a gente não conseguiu acompanhar com a mesma facilidade. Então, realmente foi eu diria, uma transmissão falha, né? Existem alguns motivos para isso. Alguns artigos comentam sobre uma falta de interesse mercadológico das pessoas em consumir esse conteúdo. Eu acredito que isso hoje não é verdade mais, as Paralimpíadas vêm crescendo, então eu acho que essa desculpa ela já não cola mais. Eu acho que já é hora da gente procurar um outro motivo para entender por que as Paralimpíadas não têm a mesma visibilidade. Alguns outros desafios também que permeiam essa transmissão é a questão dos direitos de imagem, né, das empresas detentoras dos direitos de imagem de transmissão desse evento. Então, quando você tem uma empresa que detém esse direito de imagem, a informação que é transmitida, ela não é transmitida com a mesma qualidade. Ela chega ao público com um tempo maior de delay entre o fato que aconteceu e o momento em que essa informação foi divulgada.
Às vezes você está terceirizando a informação, porque você pega a informação de um portal que tem esse direito de imagem para fazer uma reportagem para o seu portal que não tem esse direito. Então, tem muitas questões que englobam essa questão de direitos de imagem e direitos de transmissão. Isso acaba realmente prejudicando a transmissão de informações sobre os Jogos Paralímpicos. Partindo agora por uma macro-região, né, se assim a gente pode dizer, dentro dos estudos de comunicação, que é a parte de representação, você em sua fala levantou a questão dos jornais. E eu queria saber, você com esse olhar mais analítico, como que se dá a representação dos Jogos Paralímpicos dentro dos jornais e dos atletas com deficiências? Eu acho que a gente consegue fazer aqui uma divisão entre temas que são tratados na televisão, entre temas de pesquisa que são tratados com reportagens televisivas e reportagens de portais online. Porque quando a gente analisa esses dois espaços, a gente percebe que eles trazem informações diferentes pra gente em relação à transmissão das Paralimpíadas e dos atletas paralímpicos. Quando a gente pensa na televisão, por exemplo, a gente tem essa questão dos direitos de imagem bem mais forte e a gente também percebe como a pessoa com deficiência é vista na televisão. Muitas vezes a pessoa com deficiência ela tá ligada ali a um contexto esportivo. Muitas vezes outros espaços que não são ligados ao esporte não têm essa abertura para pessoas com deficiência ou atletas com deficiência. Então é muito importante que a gente preste atenção nisso e que a gente se atente mesmo para que a gente inclua pessoas com deficiência em outros âmbitos, no âmbito profissional, da tecnologia, arte, ciência e não apenas ligados ao esporte. E é também importante que a gente entenda que os atletas paralímpicos, eles são atletas de alto rendimento. Eles estão treinando para isso. Então, não cabe essa comparação entre pessoas com deficiência que praticam esportes paralímpicos e pessoas com deficiência que não praticam, porque elas estão em categorias diferentes. A questão do vocabulário capacitista também questão que pode ser problematizada em diversos espaços, na televisão e fora da televisão. E quando a gente analisa portais online, a gente consegue perceber questões diferentes. Por exemplo, nas manchetes que são divulgadas. Muitas vezes essas manchetes, elas focam na deficiência daquela pessoa e não nos feitos paralímpicos dela. Então esse é um tom capacitista que a gente tem que ter um olhar mais crítico para perceber. Além disso, tem muitas notícias que mostram feitos paralímpicos que destacam muito mais atletas masculinos do que atletas femininas. E dentre esses que são divulgados, os atletas femininos e masculinos, a gente consegue perceber que os homens têm seus nomes mais divulgados que as mulheres. Então a gente consegue ver também um certo apagamento das atletas femininas com deficiência. Então esses espaços, eles permitem que a gente veja coisas diferentes quando a gente analisa eles de maneira separada. Perfeito. E como você acha que as coberturas das Paralimpíadas influenciam na percepção do público sobre as pessoas com deficiência na sociedade brasileira? Você acredita, ou melhor, por que as coberturas jornalísticas ainda marginalizam esses atletas com deficiência, ao invés de focar nas suas histórias enquanto atletas de alto rendimento, como proposto por você, focam em histórias de superação? A mídia, ela pode ter esse papel de quebrar paradigmas, mas ela pode também ter um papel de reforçar esses paradigmas. É uma coisa que é muito comentada quando a gente está no meio de estudos de transmissão paralímpica. O modo como as palavras são postas, as fotos são divulgadas, as manchetes são criadas, podem acabar reforçando estereótipos, ao invés de auxiliar na quebra desses estereótipos. Então, é muito importante que o profissional, que o jornalista que cobre essa área, esteja atento a essas nuances, a esses pequenos detalhes. Algumas reportagens acabam mesmo focando em histórias de vida, em histórias de superação e, dependendo de como a matéria é tratada, muitas vezes apaga-se a parte paralímpica da reportagem, né? A parte esportiva da reportagem. Eu acredito sim que algumas coberturas jornalísticas acabam marginalizando os atletas com deficiência porque elas têm esse foco em histórias de superação, têm foco na deficiência do atleta e não nos feitos paralímpicos dele, nos feitos esportivos deles. E isso é infelizmente, ainda um tom capacitista que a gente encontra em muitas reportagens. Isso acaba vendendo também uma imagem para o público de que o atleta, ele pode ser um coitadinho e ele pode ser um super-herói. E esses são dois tipos de estereótipo que a gente quer correr deles, a gente quer sair disso, porque a gente entende que isso é errado, a gente entende que eles são tons capacitistas, mas infelizmente essas histórias ainda são vendidas pro público e tem muito público que consome. Mas a nossa luta é para que a gente tenha reportagens que focam mais nos feitos esportivos dos atletas, que é o que a gente tem que valorizar mesmo. Com a internet, as pessoas não dependem mais dos meios de comunicação de massa tradicionais, se assim podemos dizer,
para acompanhar as Paralimpíadas. E essas coberturas passaram a ser mediatizadas através das redes sociais. Como que você vê os papéis dessas mídias em comparação com as mídias tradicionais? Eu vejo esse papel das redes sociais como um papel super importante mesmo na transmissão de informações. Agora, com as Paralimpíadas, a gente pôde perceber isso bastante. A gente conseguiu acompanhar os resultados, acompanhar algumas provas, algumas competições por perfis do Instagram. Tem o Brasil Paralímpico, a Cazé TV, mesmo que não estivesse transmitindo no YouTube, compartilhou alguma informação no perfil deles. O próprio perfil dos Jogos Olímpicos fez algumas divulgações. Então, eu acho que é um espaço muito importante para ampliar o espaço de informação mesmo, para ampliar o público, para ampliar o alcance dessas informações. Eu acho que é um bom futuro, sabe? Para a transmissão de informações das Paralimpíadas e de várias outras coisas também. A gente consegue acompanhar postagens, a gente consegue acompanhar comentários, a gente consegue acompanhar vídeos. E eu imagino que nas redes sociais a gente consegue um bom futuro para a transmissão de informações. Legal. Isabela, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas partindo já para a última pergunta, a gente veio retratando, dessas problemáticas, desses estereótipos que estão enraizados dentro das mídias e dos canais tradicionais de informação, mas eu queria saber de você agora, como que a mídia pode contribuir para a desconstrução dos estereótipos sobre deficiência durante as Paralimpíadas? Como que esses novos meios de comunicação, se assim a gente pode retratar, igual eu disse anteriormente, pode melhorar a representação dos atletas paralímpicos, ou melhor, das pessoas com deficiência em geral na sociedade brasileira? As transmissões jornalísticas, as veiculações jornalísticas sobre Paralimpíadas e sobre qualquer outra coisa, elas têm que ser, acima de tudo, respeitosas. Então, esses meios de comunicação, eles conseguem melhorar a representação dos atletas paralímpicos a partir do momento que eles conseguem analisar o vocabulário que eles estão usando, as fotos que eles estão postando, as manchetes que eles estão usando para chamar atenção para a notícia. Então, existem muitos espaços onde o jornalista ele tem que prestar atenção no que ele está fazendo e procurar entender se ele está fazendo aquilo de forma respeitosa e fugindo de qualquer tipo de capacitismo. Este foi o último episódio desta temporada do Podversas, onde conversamos sobre cobertura midiática e Jogos Paralímpicos com a pesquisadora Isabela da Mata. Fique conectados conosco, que em breve estaremos de volta com uma nova temporada. Sempre que precisar, pode ouvir os nossos episódios no seu agregador de podcast favorito ou entrar em contato conosco através de nossas redes sociais.